56 anos atrás, Roxter Shebeck fez uma ameaça direta a Imu, e com isso basicamente confirmou que não só ele, mas outros piratas relevantes da época sabiam da existência do Rei do Mundo. Mas isso não deixa de levantar outros questionamentos. Quem mais sabia da existência de Imu? E todas essas pessoas foram apagadas da história? Por isso que Barbato Johan perguntou: os piratas do Roger encontraram Imu-sama? É muito interessante como o Oda vai nos dando peças do quebra-cabeça, mas raramente pinta o cenário completo antes da hora. O Baf confirmou que o Gaban, no mínimo, sabia da existência do Sommers, provavelmente de um confronto anterior em God Valley, ou possivelmente até em outros lugares. Pelo menos é o que fica subentendido. Então a gente não sabe se God Valley foi o único incidente que os piratas do Roger enfrentaram Cavaleiros Sagrados, mas a gente sabe que é um deles confirmado. E aí, subindo a pirâmide, a gente tem quem? Os Gorosei. Jay Garcia Saturno também estava presente em God Valley, então já é uma conexão mais clara que a gente pode fazer. Mas e Imu-sama? Se por um lado a gente imagina que se Shebeck chegou na sala do Imu-sama, talvez Roger, que virou o rei dos piratas, também deveria ter chegado, ou no mínimo em algum momento sido informado da existência dessa criatura no topo de tudo. No entanto, por outro lado, eu acho que o Oda quer fazer uma distinção muito interessante entre os caminhos de Shebeck e os caminhos de Roger. E a gente já sabe disso há um bom tempo. Pode lembrar que em Marineford, o Barba Branca pega na cabeça do Teach e fala pra ele que ele não é o homem que Roger espera. Porque o que ele queria ser? O rei dos piratas. Ele queria chegar até onde nenhum homem chegou antes. E nessa exploração, nessa grande aventura, eu acho que a jornada por si só já justificava o seu objetivo. E a gente vê esse exato pensamento sendo herdado muito provavelmente pelo Shanks e com certeza pelo Luffy. No entanto, quando a gente fala de Barba Negra e também Shebeck, a gente tem outro objetivo aí, que não é ser o rei dos piratas, e sim ser o rei do mundo. Basicamente, roubar o cargo do Imu-sama, que é virtualmente esse tal de rei do mundo. O que eu quero dizer é que o caminho do Shebeck necessariamente passa por Imu, enquanto o do Roger não, o que abre uma lacuna na história para o Roger não saber da existência do Imu e simplesmente ficar lutando contra os seus princípios através dos Cavaleiros Sagrados e também dos Gorosei. Mas a realidade é que para mim seria muito mais interessante se Roger, Rayleigh, Gaban e companhia soubessem sim da existência do Imu. Eu acho interessante imaginar que eles talvez tivessem tido um dilema moral sobre o quanto eles poderiam fazer em vida contra esse personagem, essa criatura terrível, e o quanto eles seriam perseguidos pelo governo mundial. Mas talvez o Oda não explore um dilema tão profundo, tão intenso, quanto talvez uma dúvida na ética ou na moral, no direito, no dever do Roger. Eu acho que é fascinante porque eu imagino que o Roger, como um ser humano, possa ter coisas na vida dele que ele não tenha feito até o limite que ele poderia, porque ele morreu de uma doença grave, mortal. Quem sabe até o Oda revele no futuro que essa doença foi mandada por Imu, foi mandada pelo Jay Garcia Saturno, alguma coisa assim. No entanto, eu gosto de imaginar, talvez, algo incompleto na jornada do Rei dos Piratas. Eu acho que isso seria interessante, mas que eu entendo que ele tenha que ser esse ideal absoluto eterno. Enfim, a resposta tá aí. É possível que ele tenha encontrado? Extremamente. No entanto, eu acho que o Oda tá criando uma sequência de enredo que aponta pro Roger não necessariamente tendo que enfrentar diretamente Imu. Eu acho que esse papel tá mais no colo ali do Shebeck e agora de Teach. Fala galera, espero aqui. Eu sou o Derek, respostinha de Para Lendário. Deixa o like, se inscreve. Mas antes, não deixe de checar os links na descrição. Nosso Instagram lá já tem o tópico de perguntas. Muita pergunta chegou, vou tentar responder o máximo possível. Foi muito sensacional o nosso querido Anime Summit ontem, dia 27 de julho. Foi espetacular. Quero dar um salve especial a todo mundo que a gente controlar, que viu a gente no painel, os ganhadores. E é isso. Sem mais delongas, Alanzito, chama a vinheta. Guto _ Guerra. O que vocês acham da fruta do Cthulhu para Imu, referência a Davy Jones e o polvo? Cara, acho que, assim, a gente sabe que nos contos do HP Lovecraft, nos livros e etc., ele gostava de representar essas criaturas abissais, demoníacas, assustadoras, cósmicas, transcendentais, como muitas vezes seres peixes, seres moluscos, humanos com cara de molusco. Assim, era uma loucura insana. É HP Lovecraft, o que é conhecido aí como o pai do terror cósmico.
Dito isso, cara, o Davy Jones não necessariamente tem a ver com o polvo. Será que a gente não tá confundindo com o Davy Jones do Piratas do Caribe, que tinha cara de polvo? Porque no filme dos Piratas do Caribe, que é baseado numa atração da Disneylândia, tá? É só um barquinho que tu pega e fica passando, tem a maquete lá de pirata. É muito maneiro, tá? Se você for criança e tal. Adulto, se você for um adulto Disney, você vai se emocionar. Enfim, é maneiro, tá? É maneiro. Eu não quero ser o cínico aqui. A gente não precisa de cinismo, é muito legal. No entanto, é isso. Não tem um grande folclore ali por trás, um enredo cultural, sociológico antigo sobre os piratas do Caribe que foi observado pra botar um polvo na cabeça do Davy Jones. A não ser que eu esteja aqui perdido em como é realmente o Davy Jones da maldição, conhecido se ele é realmente um cabeça de polvo. E aí, os caras do filme... Eu tô viajando muito nessa pergunta, a culpa foi sua. Vamos pra próxima. Dropels. É possível que Mu tenha uma habilidade como a de Sugar, que apaga memórias de algo ou alguém? Eu acho que não seria impossível, seria bem interessante sim, porque se você parar pra pensar, tem muitos paralelos entre o arco de Dressrosa, entre do Flamengo ser uma espécie de um dragão celestial caído, e a maneira que ele chega ao poder, a maneira que ele controla a população. Isso aí tem muito a ver com o governo mundial, né? E como a gente imagina que possa ter acontecido o século perdido. Essa é uma teoria já antiga da comunidade. No entanto, os poderes da Sugar em específico de fazer as pessoas serem esquecidas, eu acho que conecta demais com a temática do governo mundial que o Oda está trabalhando, sobre o controle mental, sobre a censura, sobre quando não há memória de um passado opressivo, as pessoas ficam vulneráveis e não têm as ferramentas para se proteger desse mesmo ciclo de controle. O Oda representa isso com excelência em diversas sagas e tem representado no enredo como durante os séculos o controle de informação, o controle do ir e vir através do aumento, nível do oceano e todas essas falcatruas que o Vegapunk descreveu na sua mensagem para o mundo. Tudo isso faz parte do grande controle do governo mundial contra a população para se manterem no topo e manterem Mu como o rei do mundo. Cirurgia perene, imortalidade, também tudo isso aí tá na jogada, então não podemos esquecer todos esses detalhes. Erlon Pedro, Frank fará upgrade no Sunny com madeira Adam? Cara, tem que ter, desculpa, Eiichiro Oda Sensei, tu tem que pegar o Frank, botar ele pra farmar madeira como se fosse Minecraft ou Terraria, ou outros joguinhos aí de ficar farmando madeira, sei lá, Skyrim. E aí você bota o Sunny tunado, pega essa madeira, transforma em quê? Pum, bota o Sunny no custom, aerofólio bolado, neon embaixo, um aquário no banco de trás, um PlayStation 1 e um PlayStation 2 e, enfim, todos esses upgrades aí que a gente sabe que os navios precisam. Brincadeiras à parte, tô assistindo de novo a saga de Water 7, que é a minha favorita absoluta de One Piece até hoje, minha favorita absoluta, e continua sendo minha favorita absoluta. Cara, a primeira parte da saga, a trama, a Robin desaparecendo, o Sop versus Luffy, a maneira que é contada a informação do fim do Mary, como o Frank aparece, ele espancando o Sop, o dinheiro... Cara, é um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, que saga boa. E é nessa saga que a gente entende a importância dos carpinteiros navais, e é aí que o Frank vai mostrar pra eles que, como o Sunny trouxe uma nova esperança a um bando sem rumo, ele também agora com a Árvore Adão vai trazer novos upgrades e vai fazer o Frank Sunny Mecha, que a gente há tantos anos espera. Eu acho que isso vai ser canon um dia, mano, confia. O Sunny vai virar um robô gigante. Vai dar bom. RN_ Pelúcio _ tem algum personagem fora do bando que merecia Haki do Rei, mas não tem? Então, gente, pra quem não sabe, eu e o Lipe, a gente começou o canal fazendo review do capítulo 763 de One Piece. E isso aí é no ápice da saga de Dressrosa. Então, os memes dessa época certamente ficaram muito na minha cabeça. Eu até postei um short sobre isso. Galera, pra mim, o personagem que não tem Haki do Rei, mas que deveria ter fora do bando, é o Rei Elisabelo, o homem que tem o soco que derruba até um Yonkou. Cara, desculpa, ele já é um rei, ele tem um soco que derruba um imperador, ele tinha que ter Haki do Rei, mas não tem. Imagina se ele lança um soco que derruba imperador, que ele tem que ficar 1 hora carregando, aquecendo. Mas que ele tem que aquecer no meio da batalha, em perigo. Ele não pode aquecer no vestiário e sair socar. Ai, gente, pelo amor de Deus. Cara, isso é muito One Piece. Como eu amo esse personagem. Enfim, o Rei Elisabelo deveria ter Haki do Rei. Pensei bastante, Alan, mas acho que deu boa a resposta. Abel LLLL 201. Nepotismo em One Piece já passou dos limites?
Cara, desde sempre One Piece foi sobre propósito herdado, sobre vontade herdada. E aí isso vai passando não só pela vontade, mas também pela genética. Me incomoda? Não muito, mas que é engraçado é. Eu acho que o Oda pode estar talvez exagerando um pouco, não sei, porque, pô, os Piratas Rocks, você vê que todos tiveram filhos e tal, mas ao mesmo tempo na vida é assim também, galera, vai ver aí essa galera no topo, todo mundo aí é amigo, é primo, é tio, é irmão de todo mundo, entendeu? Talvez Eiichiro Oda, na sua fantasia, esteja simplesmente retratando a realidade, a gente não tenha mais que apontar o dedo pra One Piece, mas ó, apontar o dedo para a própria sociedade. Gostaram desse, pô, esse pano, pô, esse pano aqui que eu passei, foi tipo um Golden Academic Pen. Galera, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve. Eu tava um pouco zonzo hoje, tô um pouquinho cansado, mas tô bem, tô firme e forte. Essa semana promete, tem review do capítulo, graças a Deus One Piece voltou. Deixa o like, se inscreve, comenta aí alguma coisa maneira. Um beijo, um queijo, passo aqui e valeu. Pode, palha, secreto. Pô, só benção, coisa a agradecer. Vi Superman, foi bem legal. Que evento maneiro. Na moral, o staff do Anime Summit, pô, só gente do bem, só galera do legal, só gente boa. Foi legal a apresentação, tirou muita foto. Até que eu comi bem. Adorei Brasília, as pessoas muito legais. Se você é de Brasília, comenta se brasiliense tem sotaque ou não. Eu me diverti muito perguntando pros brasilienses se eles tinham sotaque ou não, que aparentemente aí é uma discussão interessante que rola. E mais nada, um beijo, um queijo, galera, e valeu!